Meu novo curso, Uma História Tomista da Filosofia, tratará em seus 30% finais, cerca de 30% finais, da filosofia que começa com Descartes, por exemplo. Concomitantemente, tratará também a ciência moderna, né? A ciência moderna, aquela que, segundo Galileu Galilei, né, lê num livro da natureza escrito em caracteres matemáticos. Mas a crise, a decadência da filosofia moderna, que culmina hoje num abismo profundíssimo, né, não nasceu como cogumelo depois de uma chuva, não brotou de repente, né? Não. Suas raízes estão na própria doutrina de filósofos e teólogos católicos, do âmbito católico. Tentem acompanhar-me o raciocínio, que naturalmente no curso se estenderá por aulas e aulas, com confirmações, demonstrações, provas, etc. Aqui farei uma como antecipação desta decadência imensa do pensamento filosófico, que se deve, sobretudo, ao abandono das 4 causas descobertas por Aristóteles, a causa material, formal, eficiente e final, reduzindo-as todas a certa causa eficiente. Esta é a causa, digamos, imediata de toda a decadência da ciência e filosofia moderna. Mas, como disse, deita raízes, essa decadência, no próprio pensamento católico cristão a partir do século XIV, ou seja, após a condenação pelo bispo parisiense Etienne Tampier de partes da doutrina de Santo Tomás. Repito que logo João 22 o canonizará, que se suspenderá tal condenação iníqua da parte do bispo Tampier, mas isso não será suficiente para que o ambiente universitário cristão, católico, não se contamine de más doutrinas. Pois bem, acompanhe-me esta breve linha do tempo que traçarei a vocês aqui a modo preambular, né? Se pode dizer que a doutrina de Duns Scott, que foi o primeiro, foi o último filósofo ou teólogo talentoso da escolástica, mas exatamente por isso foi um inimigo acerbo da doutrina de Santo Tomás. Pois bem, se pode resumir sua doutrina a um ponto comum, é o destronamento do intelecto e a entronização da vontade. É o voluntarismo de Duns Scott. Santo Tomás havia dito com todas as letras, claramente, de modo perfeitamente inteligível, que, conquanto ambas as potências da alma, intelecto e vontade, tenham importância, e que, por um ângulo, a vontade é a que move todas as demais potências da alma humana, no entanto, o trono está reservado ao intelecto. Por quê? Porque a vontade apetece, quer, deseja o que é bom. Mas só pode desejar, apetecer o que é bom se o intelecto lhe mostrar que é um bem, que é bom, que algo é bom. Ora, quando se destrona o intelecto e põe-se em seu lugar a vontade,
como que mingua a própria alma humana. Ela passa a ser voluntarista, e a tal ponto que Deus mesmo não fará as coisas de modo bom e conveniente, mas simplesmente porque quis ou quer. É o voluntarismo. Mas raciocinem comigo. Se a inteligência foi destronada e em seu lugar está a vontade, o próximo passo é o do nominalismo de Guilherme de Ockham. Que faz Guilherme de Ockham, consequentemente, com a doutrina de seu mestre Duns Scott? Ele tira ao intelecto sua função precípua e própria, a saber, a abstração dos universais. Para Guilherme de Ockham, o intelecto já não faz senão criar nomes acomodatícios para as coisas que ele mesmo, intelecto, é incapaz de conhecer de fato. Mas qual é a consequência disso? É o próximo passo, e dá-o Descartes. Pois que, se no trono está a vontade, não o intelecto. Se o intelecto não é capaz de fazer nada que lhe seja próprio, resta a dúvida metódica. Eis Descartes. A dúvida metódica. Mas se não propriamente inteligimos, senão que duvidamos metodicamente, qual é o próximo passo? Estou saltando elos, mas qual é o próximo passo? É o solipsismo da doutrina filosófica de Kant. Kant ergue um muro intransponível entre o intelecto, a inteligência, e a realidade. O intelecto, a inteligência, não é capaz de conhecer a coisa em si, somente o fenômeno, o número, mediante ideias a priori. Pronto. Rompeu-se a relação entre inteligência e realidade, de modo que já não se pode alcançar a verdade, porque a verdade, como dizia Santo Tomás de Aquino, é a adequação de nosso intelecto, quanto ao nosso intelecto, é a adequação de nosso intelecto à coisa, à realidade. Se é assim, qual é o próximo passo? É o relativismo mais absoluto ou messiânico? Daí Hegel, daí Marx, daí Freud. Freud não é senão aquele que aplicou mais perfeitamente a doutrina da transvaloração, ou seja, da moral além do bem e do mal, que erguera Nietzsche. Até chegarmos, na década de 1960, a Herbert Marcuse. Herbert Marcuse vai unir o liberalismo, radicalizar o liberalismo da Revolução Francesa, da Ilustração, etc., vai radicalizá-lo, vai dar-lhe uma pitadinha de marxismo e acrescentar-lhe-á o freudismo. E temos, assim, seus livros famosíssimos, Eros e Civilização e O Homem Unidimensional. De que foram capazes tais livros e o pensamento mesmo, a doutrina mesma de Herbert Marcuse? Vê-se pela primeira revolução marcusiana ou libertina, como a chamo, que foi a Revolução do Maio de 68 na França. Qual era a principal bandeira da Revolução Marcusiana na França, que depois rapidamente se estendeu aos Estados Unidos, ao México e a outras partes da Europa?
a imaginação no poder. Por isso é que hoje a pessoa nasce ser humano, quer transformar-se em réptil e faz umas plásticas para parecer um réptil, incluindo a língua bífida. Remontemos em nossa historiazinha. Duns Scott destrona a inteligência e entroniza a vontade, ao voluntarismo. Guilherme de Ockham despoja a inteligência daquilo que lhe é próprio e preciso, a saber, a abstração dos universais. Despojada a inteligência de sua função própria ou precípua, virá Descartes e implantará a dúvida metódica. Já não se pensa, já não se conclui, já não se chega à verdade, senão que se tem dúvida metodicamente. Mas se nossa inteligência está condenada a duvidar e duvidar metodicamente, caberá a Kant dar um próximo passo, que é a filosofia solipsista. Ou seja, entre o intelecto ou inteligência e a realidade se ergue um muro intransponível, de modo que a inteligência não faz senão girar em torno de suas mesmas ideias a priori, incapaz que é de conhecer a coisa em si. O próximo passo será o relativismo absoluto ou o messianismo de tipo revolucionário, ou a Revolução Francesa, a Revolução Liberal por excelência, ou depois a Revolução Marxista e, por fim, a Revolução Marcusiana, cujo lema é a imaginação no poder. Temos assim, Santo Tomás, a inteligência no trono. Duns Scott, a vontade no trono. Depois, uma longa sucessão de despojamentos da inteligência, apequenando-a até reduzi-la a nada. E, por fim, a imaginação, já não a vontade, a imaginação no trono. Tudo isto, repito, será tratado detidamente nos 30% finais de nossas cerca de 150 aulas, em que tratarei, além de centralmente a doutrina de Santo Tomás e do ângulo dela, cerca de 250 outros filósofos ou cientistas. Nenhum deles, se tem a mínima importância ou expressividade, deixará de ser tratado, né? Tratarei detidamente, muito especialmente, o darwinismo, tá? E pretendo, neste mesmo curso, refutá-lo. E refutá-lo não metafisicamente, mas biologicamente. A biologia é um ramo da metafísica. A biologia é uma parte subjetiva da física geral, que, por sua vez, é uma parte potencial da metafísica. Pois bem, convido-os a que ingressem, a que subscrevam, a que assinem este meu segundo curso de maior fôlego, né? O maior continuará a ser a Escola Tomista, com suas 260 aulas, mas este também será de longo fôlego e creio que contribuirá como um passo efetivo não só para o resgate da verdadeira filosofia, do cume filosófico e teológico, ao fim e ao cabo, que é a doutrina tomista, mas para sistematizar este filosofar tomista que nunca foi sistematizado pelo mesmo Santo Tomás de Aquino. Deixou ele a seus discípulos. Hoje, vivemos uma situação muito peculiar.
Já disse em algum destes vídeos aqui que quando se está numa universidade cercados de inimigos, você cede um pedaço de sua doutrina para conseguir sobreviver. Assim como uma nação sitiada por inimigos numa guerra cede parte de seu território para alcançar um tratado de paz. Foi o que aconteceu com o tomismo ao longo de 7 séculos. Hoje, no entanto, é tal o estado de marginalidade do tomismo, não só no mundo, mas no âmbito da própria igreja, que já não temos que ceder nada. E podemos ser o mais puros possíveis e voltar à prístina doutrina de Santo Tomás e fazê-la progredir segundo as necessidades do tempo e segundo as descobertas mal explicadas, mas descobertas das ciências naturais modernas, da física, da química, da biologia. Este movimento começou no século XX, com 2 grandíssimos tomistas, o padre Cornélio Fabro e o padre Santiago Ramírez Opé, ou seja, da Ordem dos Pregadores, dominicano ele também. Os passos que deram estes 2 gigantes foram incomensuráveis, mas, dado o estado mesmo de sítio, de cerco em que estavam eles, não lhes foi possível dar todos os passos necessários, não só para voltar à prístina pureza da doutrina de Santo Tomás, que às vezes nem sequer era enunciada claramente pelo próprio Santo Tomás, porque já padecia ele, o mesmo Santo Tomás, de um cerco na universidade. Voltar a esta prístina pureza, desentranhar seus sentidos mais profundos e atualizar a doutrina não quanto aos principais pontos, não quanto a seus princípios, não nada essencial, mas atualizá-la segundo as necessidades do tempo e segundo as descobertas mal explicadas da ciência moderna. A isto se ordena, se destina este curso, uma história tomista da filosofia. Espero-os a todos como alunos, e terão em mim um professor sempre atencioso, sempre pronto para responder às suas dúvidas e convido-os, além do mais, a participar desta viagem no tempo que vem dos inícios da civilização indo-ariana e chega aos dias de hoje, tanto por um lado ao abismo da filosofia francesa de Guattari, por exemplo, ou Deleuze, e as tentativas mais promissoras de resgate e sistematização da filosofia tomista.